Gravação iniciada. Compartilhar a tela. Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula, cujo tema é fisioterapia no pré-operatório de cirurgia abdominal e torácica. Bom, então, a fisioterapia no pré-operatório, cada dia que passa, ela vem se consolidando mais como sendo uma área de atuação extremamente importante, né, para que você possa realmente prevenir algumas questões que podem trazer prejuízo aos nossos pacientes no pós-operatório. Então, no que diz respeito à cirurgia abdominal, em 1919, o Pasteur já descreveu o colapso lobar agudo, em virtude de uma complicação de uma cirurgia abdominal. Em 1934, o Palmer eles publicam um primeiro ensaio clínico que vinha demonstrando algumas possibilidades de prevenção dos processos de atelectasia, uma vez que você tem nas cirurgias abdominais a abertura da cavidade, e recordando que quando nós falamos de mecânica respiratória, a cavidade abdominal, assim como a caixa torácica, fazem parte de toda a parede torácica. Então, uma abertura da cavidade abdominal ela pode sim repercutir negativamente no que diz respeito à função pulmonar. E especificamente as cirurgias de tórax, né, a abertura da cavidade torácica para as mais diversas cirurgias, seja para uma lobectomia, seja para uma cirurgia cardíaca via esternotomia mediana, tudo isso também pode comprometer bastante a função respiratória. E você tentar otimizar essa condição, essa função respiratória no pré-operatório, ela cabe ao fisioterapeuta. Então, quando nós observamos livros textos clássicos, eles vão sempre nos trazer, na avaliação do pré-operatório, uma avaliação, um contexto relacionado à anamnese, e realmente nós não podemos abrir mão de nada disso, assim como em outras avaliações que não envolvem a questão de pré-operatório. Então, entender a idade do nosso paciente, porque a idade, em praticamente todas as estratificações de risco pré-cirúrgica, levam em consideração a idade do paciente. Saber se esse paciente é tabagista ou não, quais são as patologias pregressas, tipos de tórax, avaliar como é que é a tosse desse paciente, se ele tem uma tosse eficaz ou não, se tem produção de secreção ou não, avaliar se esse paciente vai passar pelo procedimento cirúrgico, se ele já apresenta algum tipo de dispneia ou não, avaliação antropométrica. A avaliação antropométrica é extremamente importante, mais à frente nós vamos discutir. O IMC hoje ele é muito considerado no que diz respeito a possíveis complicações. A obesidade está diretamente relacionada a questões de complicações pós-operatórias, e hoje uma das cirurgias também abdominal que a fisioterapia atua no pré-operatório são as cirurgias bariátricas, né, que tem ganho destaque aí no cenário das cirurgias. Além disso, o padrão respiratório, expansibilidade torácica, cianose, tiragem, ausculta pulmonar e observação de exames complementares. E nunca deixar de fornecer as devidas orientações aos nossos pacientes, não só de pré-operatório, mas principalmente do que vai acontecer no pós-operatório, como é a sua cirurgia. Isso nós podemos fazer quando nós estamos falando de cirurgias eletivas, né? Quando as cirurgias são de urgência e emergência, o nosso pré-operatório ele cai por terra, principalmente quando são as cirurgias de emergência.
Cirurgia de emergência, o paciente chega na unidade hospitalar fazendo a cirurgia, né? Então, sabe-se muito pouco da história pré-operatória, sabe-se muito ou alguma coisa da condição que levou o paciente para a mesa de cirurgia, tá? Mas realmente a gente acaba carecendo de informações mais robustas sobre a história pregressa do paciente. Uma das coisas que eu gosto sempre de deixar claro quando nós falamos de pré-operatório é assim: o ideal é que nós não venhamos a ter nenhum tipo de surpresa no nosso pós-operatório. Maurício, o que você quer dizer com surpresa? Um paciente evoluiu com uma complicação respiratória. Ok. Será que isso não era previsível? E aí, como estabelecer essa previsibilidade? Nós temos várias formas de estratificar o risco de complicações, principalmente de complicações pulmonares, além de poder estratificar o risco de óbito de um paciente que será submetido a uma cirurgia. Então, eu vou aqui passar para vocês algumas estratificações, não todas, porque são muitas formas de estratificar risco para cirurgias, tanto torácicas quanto abdominais, que a literatura nos fornece, mas eu acho que é importante que vocês tenham conhecimento de algumas. Então, uma delas, que nós chamamos de PORT, ela prevê o risco de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgias, principalmente torácicas, e ela leva em consideração alguns fatores clínicos, como, por exemplo, idade superior a 65 anos. O indivíduo que tem uma idade superior a 65 anos, ele ganha um ponto nessa estratificação. O indivíduo que tem uma obesidade superior a 150% do peso corporal também ganha um ponto. Qual é o local onde será realizada a cirurgia? Se for uma cirurgia torácica, ele ganha 2 pontos. Uma cirurgia abdominal alta, 2 pontos. Um outro sítio cirúrgico qualquer, 1 ponto. Além disso, leva-se em consideração a história pulmonar. Ele é um fumante atual? 1 ponto. Ele tem uma tosse ou expectoração? 1 ponto. Uma doença pulmonar obstrutiva, uma doença pulmonar qualquer, não só DPOC, ele leva 1 ponto. E aqui no item E, leva-se em consideração os valores obtidos na espirometria. Então, se o indivíduo na espirometria ou prova de função pulmonar obteve uma capacidade vital forçada menor do que 50% do previsto, ele ganha 1 ponto. Se ele tem uma relação VFUM-CVF entre 65 e 74,9, 1 ponto. Se essa relação VFUM-CVF estiver entre 50 e 64,9, 2 pontos. E se essa relação for menor que 50%, ele leva 3 pontos. Ao final, você soma todos os pontos obtidos e você classifica como baixo risco o indivíduo entre 0 e 3 pontos, moderado risco o indivíduo com 4 a 6 pontos e alto risco aquele indivíduo que obteve entre 7 a 11 pontos. Então, temos aqui uma forma de estratificação que não é nova. Essa evidência ela é de 1998. Ela é ainda utilizada em alguns estudos. É uma forma interessante de se estratificar o risco. Além da classificação de porte, nós temos o índice de risco, que é onde você faz o somatório do índice de risco cardíaco mais o índice de risco pulmonar, né, que é bastante utilizado quando você quer prever complicações pulmonares para indivíduos que vão realizar algum tipo de ressecção pulmonar. Então, ele contempla um índice de risco cardíaco. O índice de risco cardíaco, as variáveis utilizadas são: o paciente apresenta insuficiência cardíaca congestiva, apresenta estase jugular com fração de ejeção menor que 40%, ele vai levar 11 pontos. Teve infarto agudo do miocárdio nos últimos 6 meses, 10 pontos. Ele apresenta acima de 5 extrasístoles por minuto, 7 pontos. Ele tem um ritmo cardíaco diferente do sinusal, e aí você está falando de qualquer tipo de arritmia, qualquer uma, seja por perturbação na formação do estímulo, na condução do estímulo, perturbação mista, qualquer ritmo diferente do sinusal, 7 pontos.
Idade superior a 70 anos, 5 pontos. Estenose aórtica importante, 3 pontos. Uma condição clínica ruim, 3 pontos. E aí passamos, então, para o cálculo do índice de risco cardíaco, ok? Se o indivíduo ele apresenta de 0 a 5 pontos, ele vai levar 1 ponto no score final, que vai ser somado ao índice de risco pulmonar. Se ele pontuou entre 6 a 12, ele vai levar 2 pontos para o score final, a ser adicionado na pontuação do índice de risco pulmonar. Se ele pontuou de 13 a 25, ele leva 3 pontos. Maior que 25, ele leva 4 pontos para o score. E aí, passamos então para o índice de risco pulmonar, onde as variáveis são obesidade, o indivíduo leva 1 ponto. Se ele fumou até 8 semanas anteriores ao procedimento, 1 ponto. Se ele tem tosse produtiva até 5 dias do procedimento, 1 ponto. Se ele apresenta chiado difuso, ele leva 1 ponto. Se ele tem uma relação VFUM-CVF menor que 70%, ele leva 1 ponto. E se ele tem na gasometria arterial uma PaCO2 maior do que 45 milímetros de mercúrio, que já caracterizaria aí uma retenção crônica, ele leva 1 ponto. Então, realiza-se a pontuação total, que é o somatório do índice de risco pulmonar, mais o índice de risco cardíaco, mais o índice de risco pulmonar. E aí teremos o indivíduo que apresentar entre 1 e 3 pontos, baixo risco, e o indivíduo com 4 a 10 pontos, alto risco. Então, reparem que a literatura ela vai nos direcionando e fazendo com que nós possamos ter mensurações precisas quanto à possibilidade de complicações, né? Essa classificação de Personet, que foi descrita em 1989, ela é utilizada especificamente para as cirurgias cardíacas, e ela leva em consideração o gênero, né? E aqui é sempre a pontuação ao lado, ela leva em consideração o gênero, se o indivíduo apresenta obesidade mórbida, diabetes, hipertensão, qual é a fração de ejeção que você visualiza através do ecocardiograma. Então, para cada fração de ejeção, eu vou atribuir uma determinada pontuação. Se esse indivíduo está fazendo uma reoperação, muito comum, por exemplo, em cirurgias de troca valvar, em função da durabilidade da válvula, né? As válvulas têm uma vida média de aproximadamente 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, então ao longo da vida, alguns pacientes precisam fazer a troca dessa válvula, e aí você leva em consideração aqui se é uma primeira ou uma segunda reoperação. Se esse paciente precisou utilizar balão intraórtico no pré-operatório, se ele tem aneurisma de ventrículo esquerdo, se há uma cirurgia de emergência pós-estudo hemodinâmico, se ele apresenta algum estado considerado catastrófico, insuficiência renal, choque cardiogênico ou algum defeito estrutural agudo, se ele tem algum outro tipo de condição, como, por exemplo, a paraplegia, se ele usa marca-passo, se ele tem cardiopatia congênita, se ele apresenta asma grave, se essa cirurgia de válvula mitral, se a pressão da artéria pulmonar está maior do que 60 milímetros de mercúrio, se é uma cirurgia de válvula aórtica, se ele tem um gradiente VE aórtico maior do que 120 milímetros de mercúrio, e se é uma cirurgia combinada. O que é uma cirurgia combinada? A realização, por exemplo, de uma revascularização do miocárdio com a realização de uma troca valvar. Tá? Então, no final, você tem aqui um score e um percentual de chance desse indivíduo vir a óbito pelo procedimento cirúrgico. Então, repare que a classificação de Personet, ela é uma estratificação não mais de risco de complicação, mas sim uma estratificação de risco para chance de óbito. Então, o indivíduo que tem de 4 a 0 pontos, 1%, 5 a 9 pontos, ele tem 5%, 10 a 14 pontos, 9%, 15 a 19, 17%, e mais que 20 pontos, 31% de evolução com mortalidade. Então, reparem que quando nós falamos da questão da surpresa,
Quando você realiza esse tipo de avaliação no pré-operatório, você acaba não sendo surpreendido pelo desfecho, ok? Uma outra classificação bastante utilizada nas cirurgias cardíacas é chamado Euroscore, né? Esse que eu vou mostrar para vocês é o primeiro Euroscore, que foi publicado em 1999. Ele leva em consideração uma série de variáveis. Aqui eu deixo para vocês o site do Euroscore, você pode fazer essa pontuação direta, online. Só que, a partir da utilização em larga escala do Euroscore, começou-se a se perceber que ele tinha algumas questões que poderiam ser adicionadas. Então, posteriormente, em 2012, o Euroscore foi atualizado e ele passou a ter, então, uma nova versão, chamada de Euroscore 2. Ele também é um score de previsão de mortalidade, né? Desfechos sombrios. Então, repara, vamos fazer o exercício aqui de marcar algumas variáveis do Euroscore, e aqui embaixo ele já dá para a gente a pontuação do Euroscore. Então, repara que eu tenho aqui idade, gênero, eu tenho classificação funcional da New York Heart Association, como é que está função ventricular, uma série de variáveis. Então, vamos fazer um exercício aqui de colocar um paciente de 50 anos do sexo masculino. Então, repara aqui que eu tenho um Euroscore de 0,5, ok? Percentual de chance de acontecer algum evento adverso. À medida que eu vou acrescentando variáveis, isso vai se modificando. Então, eu vou manter aqui a idade do paciente e o gênero, mas agora eu coloquei que ele tem uma doença pulmonar crônica e estou colocando também que ele tem diabetes. Repara que mudou. Foi para 0,95. E aqui eu também estou colocando uma classe funcional da New York Heart Association como 2, né? Dispneia aos médios esforços. À medida que eu vou acrescentando outras variáveis, né? Então coloquei aqui que tem disfunção ventricular, coloquei que tem angina, coloquei que tem hipertensão pulmonar e que a cirurgia de urgência, repara que aumenta para 11,91. Então, eu tenho mais uma forma que a literatura apresenta de você estratificar. Dei 2 exemplos de cirurgia cardíaca, e aqui um artigo foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, mostrando os scores usados num centro de referência aqui do nosso país, e mostrando que utilizar a classificação de Personet ou o Euroscore, no que diz respeito tanto à sensibilidade como à acurácia, justamente para o que eles são descritos, né, que é a previsão da mortalidade, não tem muita diferença entre utilizar um ou outro, né? São ferramentas bastante interessantes. Uma outra forma de se estratificar risco bastante interessante foi publicada em 2010, conhecida como ARSCAT, que é um estudo bastante interessante porque ele tem um número muito grande de pacientes com os mais diversos tipos de cirurgia, né? Então, ele consegue prever bem a taxa de complicações pulmonares. Então, o ARSCAT leva em consideração fatores como a idade, né? Então, se o indivíduo tem menos de 50 anos, tem entre 50 e 80 anos, 3 pontos aqui no score, tem mais que 80 anos, 16 pontos no score. Leva em consideração também a variável saturação de oxigênio no pré-operatório. Então, se o indivíduo tem uma saturação menor que 96, né, ou se ele está apresentando aqui uma saturação entre 90 e 95 e uma saturação maior que 90, aqui apresenta as pontuações. Se ele tem algum tipo de infecção respiratória, né, no último mês, se ele tem anemia pré-operatória, né, a incisão cirúrgica, qual é o local, se é a parte superior do abdômen, se é intratorácica, e
o tempo de cirurgia. E, além disso, ele classifica se essa cirurgia foi de emergência ou não. Então, repara que aqui no final eu tenho a classificação entre baixo, intermediário e alto risco de complicação pulmonar, baseado na pontuação que meu paciente apresentou. Então, eu tenho aqui o percentual de chance que esse indivíduo tem de apresentar algum tipo de complicação pulmonar. Então, repara que, hoje em dia, você não precisa ser surpreendido. Não precisa ser surpreendido. Algumas estratificações que eu mostrei para vocês levam em consideração a avaliação dos volumes e capacidades pulmonares. A avaliação de volume e capacidade pulmonar, que é feita através da espirometria. Então, é sempre interessante quando você vai ter um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, abdominal ou torácico. É interessante que você tenha volumes e capacidades pulmonares desses pacientes, para que a gente possa entender se esse paciente encontra-se numa condição de normalidade, se ele apresenta um distúrbio obstrutivo, um distúrbio restritivo ou até mesmo um distúrbio misto. Todo um pré-operatório você vai ver sendo solicitado uma prova de função pulmonar? Não. Tem alguns locais que realmente não solicitam. Mas o ideal para que você possa ter uma estratificação mais robusta é que possa ser realizado. Então, aqui algumas telas de provas de função pulmonar. Então, repare, aqui está demarcando, né? Essas cruzes aqui estão demarcando aonde o meu paciente deveria ter chegado, né? O que ele deveria ter atingido. Então, eles acabam, nesse exemplo aqui, estando um pouco abaixo dos valores previstos. Lembrando sempre que para você confiar numa prova de função pulmonar, ela precisa tecnicamente ser feita de forma adequada, né? Para que você possa confiar naqueles valores que estão descritos ali. E a fisioterapia no pré-operatório, ela pode realmente mudar algum tipo de desfecho? Isso é um grande questionamento, muda ou não muda? Então, vou mostrar algumas evidências para vocês, para que vocês possam ter um pouco mais de clareza nesse tipo de situação. Então, um primeiro trabalho aqui sobre a fisioterapia no pré-operatório de cirurgias cardíacas eletivas, que mostra que a realização da fisioterapia no pré-operatório, né, comparada ao grupo controle, o grupo que fez fisioterapia, ele apresentou menos complicações no que diz respeito ao surgimento de atelectasias. Qualquer tipo de complicação também tende a ser aqui favorável ao grupo que fez fisioterapia. E quando a gente fala principalmente de pneumonias, nós estamos falando aqui também de favorável ao grupo experimental que realizou a fisioterapia. Ventilação mecânica, né? O grupo que permaneceu mais tempo na ventilação mecânica, reparem que aqui nós tivemos uma divisão entre o grupo controle e o grupo que realizou fisioterapia, e a mortalidade por todas as causas, a mesma coisa. Lembrando sempre que é difícil a fisioterapia poder evitar mortalidade por qualquer causa, né? Com relação a dias de internação, a realização da fisioterapia também foi bastante importante no que diz respeito à redução do tempo de internação quando comparada ao grupo controle. Então, os autores concluíram que as evidências sugerem que a fisioterapia no pré-operatório reduz complicações no pós-operatório, principalmente atelectasias e pneumonia. Reduz também o tempo de internação hospitalar nos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca eletiva. Só que as evidências são fracas quanto à redução de pneumotórax, tempo de ventilação mecânica ou morte por todas as causas. Eu acho que a gente poderia até ter estudos que fossem um pouco mais robustos para tentar
mexer um pouco no tempo da ventilação mecânica, mas morte por todas as causas, realmente a fisioterapia não vai mexer, porque todas as causas envolvem, inclusive, complicações da própria cirurgia, né? Então, não seria um objetivo primário da fisioterapia mexer nessa mortalidade por todas as causas. Naquilo que a fisioterapia se propôs a mexer, principalmente na função, na complicação respiratória, ela obteve êxito. E nós temos outras evidências que falam sobre fisioterapia no pré-operatório de cirurgias abdominais de uma forma bastante consistente, afirmando que a realização da fisioterapia no pré-operatório ela pode realmente ser um divisor de águas no que diz respeito à redução do número de complicações pulmonares no pós-operatório. O que acaba sendo muito complexo é porque quando nós falamos de fisioterapia, a fisioterapia ela envolve um grupo muito grande de intervenções, né? E quando você coloca todas essas intervenções para se analisar nos estudos, você acaba tendo uma heterogeneidade muito grande de técnicas que foram utilizadas. E alguns estudos, esse é um estudo bastante interessante, que vem falando sobre essa questão da fisioterapia e que encontrou um resultado parecido com aquele primeiro que eu mostrei para vocês, e aí eu vou falar primeiro de novo da cirurgia cardíaca, mostrando que realmente a fisioterapia tem um resultado bastante importante quando feita no pré-operatório para prevenir complicações pulmonares no pós-operatório, ok? Esse estudo, ele encontrou diferença, inclusive, no tempo da ventilação mecânica, coisa que a outra revisão sistemática não tinha encontrado. Agora, uma coisa bastante interessante que esse estudo identificou foi essa questão da heterogeneidade, que a fisioterapia ela apresenta um número de técnicas absurdos e que isso poderia trazer algum tipo de viés quando você realiza esses estudos. Então, eles foram estudar separadamente algumas técnicas e perceberam que o treinamento muscular inspiratório, ou treinamento muscular da musculatura inspiratória, ele parece ser o melhor caminho hoje para prevenir complicação pulmonares no pós-operatório, né? Então, a gente tem trabalhos que falam não só de cirurgia cardíaca, a gente tem uma revisão sistemática aqui dos RCTs dos mais diversos tipos de cirurgias abdominais, cirurgias torácicas, e que muitos estudos localizados, porém poucos entraram na meta-análise, né, fechando com N ali de 8, e o que é interessante é que nesses 8 estudos nós podemos observar que nós tivemos estudos com obesos, pacientes de cirurgia abdominal, porque fariam cirurgia de aorta abdominal, pacientes de cirurgia cardíaca, pacientes de cirurgia urológica, então um pool de pacientes muito grandes, né? E a intervenção utilizada no pré-operatório foi o treinamento muscular inspiratório com carga linear, utilizando-se o threshold IMT. O que fica bastante claro nesses 8 estudos que entraram nessa revisão sistemática, nessa meta-análise, é o seguinte: reparem que a carga, na maioria dos estudos, ela vai ficar entre 20, 40, 20 a 50% da pressão inspiratória máxima. Depois nós vamos falar sobre os métodos de mensuração dessa pressão inspiratória máxima. Reparem que os protocolos eles diferem muito, tanto no que diz respeito à duração, tá, em números de semanas, quanto no que diz respeito ao número de sessões semanais, como no que diz respeito à frequência diária, e também no que diz respeito ao regime de treinamento, tempo de duração, né? Se faz de forma intervalada, de forma contínua. Aí vocês poderiam me perguntar,
Maurício, isso é um problema? Até poderia ser um problema se o resultado ele não aparecesse, né? Então, mesmo com os protocolos apresentando essa diversidade, né, até porque as cirurgias também foram das mais diversas, os resultados foram favoráveis à realização do treinamento muscular inspiratório no pré-operatório para que você possa prevenir complicações pulmonares no pós-operatório. E aí nós estamos falando principalmente de atractasias, pneumonias, tudo isso. Então, o treinamento muscular inspiratório ele é uma ferramenta hoje muito bem difundida na literatura, muito bem vista, e para um paciente que tem a possibilidade de fazer um pré-operatório, porque ele vai fazer uma cirurgia eletiva, ele deve ser componente, não pode ficar esquecido de forma nenhuma, porque as evidências são muito contundentes e muito fortes nesse sentido, ok? E aí, como se faz essa avaliação da força muscular respiratória, né? Como produzir essa variável, porque você vai fazer a prescrição baseada num percentual do que você encontrou, né, da pressão expiratória máxima. Então, vocês vão encontrar descrito na literatura, trabalhos da década de 80, tudo isso que mostram até uma forma de você avaliar essa força de forma invasiva, né, através da pressão transdiafragmática, utilizada apenas a nível laboratorial, para fins de pesquisa. Na prática clínica, se utiliza muito o manovacômetro, ok? Um manovacômetro analógico, que foi um dos primeiros manovacômetros que nós tivemos acesso aí na prática clínica para utilização na beira do leito, nos ambulatórios e enfermarias. E com o passar do tempo, essa tecnologia analógica ela foi se transformando e nós fomos conseguindo ter tecnologias digital. Então, hoje nós temos disponível no mercado os manovacômetros digitais, que podem nos dar essa possibilidade da visualização de curva dessas mensurações, então não vai dar para a gente só o valor, né? Então é interessante que ele pode até te dar ali a pressão de pico da pressão inspiratória máxima e te dá também o platô, né, onde esse indivíduo foi capaz de sustentar a força. E mais recentemente nós temos aí os modelos de avaliação digitalizada e que também permitem a avaliação, o treinamento, né? São equipamentos que fazem com que você avalie seu paciente e depois você possa prescrever o treinamento muscular inspiratório para ele de forma individualizada. Vocês vão encontrar com o nome comercial no mercado com o nome de Power Brief. Power Brief que tem os vários modelos. O K5 é um modelo que faz avaliação e treinamento, ele tem uma pequena questão que ele não faz o manovacômetro, ele faz uma estimativa da força em função do fluxo mobilizado, mas hoje você já tem o modelo KH2, que nós temos em nossa instituição, que é o modelo mais recente, esse sim faz realmente a função do manovacômetro, ok? Então, você tem diversas evidências que sustentam essa realização da avaliação e tratamento da musculatura respiratória. Esse é um artigo do professor Tobin, bastante interessante, quem puder ler, ele é um documento de 2002, extenso, mas que fala de alterações de musculatura respiratória nas mais diversas situações, aqui a American Thoracic Society ele vai mostrar também as formas de avaliação. Nós temos também o nosso próprio documento da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e nós vamos observar no documento que dentro das indicações está aqui, avaliação pré-operatória. Então, assim, não é algo que você vai fazer tirando da sua cabeça. Existem evidências que sustentam a sua realização. É fundamental que nós possamos sempre respeitar tanto as contraindicações relativas quanto às contraindicações absolutas. Eu sugiro que todos vocês possam ler o documento, porque essas contraindicações
infarto, hipertensão arterial grave, aneurisma de aorta, pneumotórax, fístulas, todas essas contraindicações, elas precisam estar muito claras nas nossas mentes para que nós não venhamos a submeter nenhum paciente a um risco desnecessário, ok? E existem várias fórmulas, a própria diretriz, ela vai apresentar uma sugestão muito grande de formas de calcular o valor previsto para um indivíduo, ok? Muitas equações realmente propostas. E aí, professor, qual que eu deveria utilizar? O ideal é que nós possamos utilizar sempre aquelas equações que se assemelham mais à população que nós estivermos avaliando. No nosso caso, estamos avaliando a população de indivíduos brasileiros e uma equação que é bastante utilizada é a equação descrita pelo professor Neder em 1999 para a população brasileira. Então, você tem equação lá tanto para a pressão inspiratória máxima como para a pressão expiratória máxima, tanto para homens como para mulheres. Nesse mesmo artigo, você encontra valores de normalidade para variável de resistência ventilatória avaliada através da ventilação voluntária máxima, ok? Então, quando nós falamos de treinamento muscular inspiratório, mostrando aqui algumas evidências para vocês, esse é um trabalho, inclusive esse trabalho ele aparece nas revisões sistemáticas que eu mostrei anteriormente, um trabalho que realizou treinamento muscular respiratório, tinha um grupo controle, e ele avaliou os desfechos no que diz respeito a complicações pulmonares, e fica bem evidente que os indivíduos que treinaram a musculatura respiratória tiveram um número de complicações menores, né? Então, a avaliação aqui, exemplificada com a utilização do monovaporômetro e, posteriormente, o treinamento, esse é o threshold, né? IMT. E nós temos aqui outras evidências mais recentes, essa de 2019, também falando um pouco da cirurgia cardíaca, onde nós observamos um estudo com um número grande de indivíduos alocados tanto no grupo intervenção como no grupo controle, onde ele faz a mensuração da força muscular respiratória com o equipamento digital, ele usou o MVD 300, e o que é interessante é que ele faz treinamento muscular inspiratório com threshold, né, com uma carga de 30% da pressão inspiratória máxima por 20 minutos, 2 vezes ao dia. Então, o que significa isso? Você faz a avaliação da pressão inspiratória máxima, então vamos exemplificar. O paciente obteve 100 centímetros de água, né, na avaliação. Ok. Feito isso, você vai pegar 30%, seria aí, então, 30 centímetros de água, vai ajustar no equipamento, e esse paciente vai usar, então, 30 centímetros de água durante 20 minutos, 2 vezes ao dia. Vocês vão ver que tem alguns trabalhos que, dependendo do tempo que você tenha para tocar o pré-operatório desse paciente, o ideal é que você reveja essa força da musculatura inspiratória semanalmente, porque a gente está trabalhando com um percentual da carga, né? Então, valores relativos. O percentual não vai mudar, mas pode ser que o valor absoluto mude, então eu preciso ajustar a carga desse equipamento. Okay? Então, nesse estudo, onde ele conseguiu realmente fazer um pareamento bastante interessante entre os dois grupos, no que diz respeito às características demográficas. Só que quando você vai observar as variáveis de desfecho, reparem que a força da musculatura respiratória, a pressão respiratória máxima, aumentou muito no grupo que realizou o treinamento muscular respiratório quando comparado ao grupo controle, né? Tivemos melhora, inclusive, de valores previstos na prova de função pulmonar. Tivemos melhoras também na variável de resistência, na ventilação voluntária máxima. E o que era bastante interessante, a variável principal de desfecho, o tempo
de duração de internação dos pacientes que participaram do treinamento muscular inspiratório foi um tempo inferior quando comparado ao grupo controle, né? E as complicações, né, do grupo que realizou o treinamento muscular inspiratório também foram menores do que nos indivíduos do grupo controle. Essas mesmas variáveis são encontradas para trabalhos de cirurgia, tanto torácica quanto abdominal. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração na nossa avaliação, né, eu preciso entender como é o meu paciente, para que quando você for avaliá-lo no pós-operatório, você não tenha nenhum fator de confundimento e você não tenha a menor ideia de como ele era antes da cirurgia, ok? Então, no que diz respeito à avaliação da autonomia, avaliação de atividades de vida diária, nós temos várias ferramentas. O índice de Bartel, que é uma ferramenta bastante difundida na literatura, com mais de 1.000 evidências científicas publicadas, né, que está aí presente na literatura desde a década de 60, ele pode ser utilizado no pré-operatório, né, e você fazer um comparativo depois com o pós-operatório. Então, ele vai levar em considerações variáveis como alimentação, banho, atividades rotineiras, vestir-se, com o funcionamento do intestino, sistema urinário, uso do toalete, a transferência da cama para a cadeira, mobilidades e a subida de escadas. Então, é uma ferramenta bastante robusta, bastante interessante. Vocês já devem ter utilizado em outros momentos da graduação, já deve ter sido falado para vocês em outros momentos sobre o índice de Bartel. Ele não deve ser abandonado na avaliação do pré-operatório, né? E a pontuação ela vai ser dada de acordo com o que você encontrou. O que é fundamental não é para perguntar ao paciente se ele faz, é para colocar o paciente para fazer a atividade, ok? Então, o paciente que tem até 20 pontos tem uma dependência total, entre 21 e 60 uma dependência grave, entre 60 e 90 dependência moderada, entre 91 e 99 uma dependência leve. Os indivíduos que atingem 100 pontos, eles são independentes, ok? Uma outra avaliação importante é a avaliação dos equivalentes metabólicos. Maurício, o que é o equivalente metabólico? O equivalente metabólico é o MET. O MET, ele significa uma estimativa do consumo de oxigênio para determinadas atividades. Então, eu já tenho uma série de tabelas que mostram para determinadas atividades quantos METs esse paciente poderia atingir. Maurício, os METs podem ser questionados? Podem, porque ele é uma estimativa do consumo de oxigênio, e isso, quando você faz a análise dos gases, pode realmente ser aquele valor, pode ser mais ou pode ser menos. Porém, quando você não tem a possibilidade de fazer uma ergospirometria, por exemplo, ela pode te direcionar, e alguns guidelines de pré-operatório, de cirurgia vascular e de outras cirurgias, utilizam muito os METs para prever risco de complicações pós-operatórias. Uma outra forma de avaliação das atividades diárias é a utilização da medida de independência funcional, a MIF, que também vocês já devem ter visto em outros momentos. A MIF ela é utilizada no ambiente hospitalar, né? Tem um manual descrito para a utilização da MIF, ela é bem padronizada. A MIF ela é utilizada no mundo inteiro, quando você conversa com fisioterapeutas de outras regiões do mundo, eles vão sempre mencionar a MIF como sendo uma ferramenta de avaliação importante no local onde trabalham. Então, é importante que nós tenhamos essa dimensão. E uma outra questão importante é que nós possamos entender que nós
até o momento nós estamos falando de avaliação da função, né? Funções específicas. Mas você também pode fazer uma avaliação de funcionalidade, deixar isso registrado no prontuário para que você tenha um panorama mais amplo do que você avaliou no seu paciente. Para isso, nós podemos recorrer à CIF, onde nós teríamos não só a avaliação das funções corporais, mas teremos também atividades, a participação, levando em consideração a condição de saúde, função, estrutura, atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais. Então, quando vocês estiverem fazendo estágio conosco no hospital, vocês vão ver que nós vamos pedir para vocês construírem isso de cada paciente, inclusive pacientes em situações de pré-operatório, para que esse modelo biopsicossocial possa realmente introjetar em cada um de vocês e que vocês já possam fazer isso de uma forma bastante segura. Lembrando que isso é um modelo de avaliação e que vai direcionar tratamento, ok? Então, quando nós estamos falando ali, por exemplo, do treinamento muscular, da avaliação da musculatura respiratória, nós identificamos isso porque fizemos uma determinada avaliação e encontramos uma alteração em função em uma determinada estrutura, né? Que poderia até estar interferindo em atividade de participação. Um outro desfecho importante em algumas cirurgias tanto torácicas como cirurgias abdominais. Se fala muito hoje em sarcopenia da obesidade, se fala muito em uma série de questões, a avaliação da sarcopenia, né? Então, nós temos alguns consensos que foram publicados nos últimos anos. O mais atual é o consenso de sarcopenia, o consenso europeu de 2019, e que ele vem abordando não só a questão da definição da sarcopenia, mas também nos mostrando a questão do diagnóstico da sarcopenia, né? Como chegar a essa conclusão de que o indivíduo ele encontra-se ou não sarcopênico, e isso foi sofrendo mudanças ao longo do tempo, né? Mudanças importantes. Antigamente, você definia sarcopenia somente como diminuição da massa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela é considerada uma desordem musculoesquelética progressiva, generalizada, associada com aumento da probabilidade de desfechos adversos. Pode ser quedas, fraturas, inaptidão física e até mesmo a morte, né? Então, quando nós pensamos no screening para poder fazer a avaliação da sarcopenia, reparem que no organograma proposto pelo consenso, eu tenho também a avaliação da massa, mas repara que a avaliação da massa, né, a qualidade muscular, ela acabou entrando mais para baixo, ela não vem como o primeiro item. Na verdade, hoje você tem uma questão de um questionário sendo utilizado para saber se você tem uma suspeita clínica de que o indivíduo tem sarcopenia ou não, que é o chamado SARC-F, que inclusive já foi validado para a língua portuguesa. Depois, a avaliação dessa musculatura através de teste como o hand grip, por exemplo, e depois você avalia a qualidade dessa musculatura para confirmar se esse indivíduo tem realmente ou não a diminuição da massa. E aí, uma vez que você tem a sarcopenia confirmada, se ele tiver uma baixa da musculatura, perdão, da massa magra, você realiza testes funcionais para saber identificar a severidade, a gravidade dessa sarcopenia. E aí eu tenho testes como o TUG, que é o SPBB, eu tenho o teste da velocidade de marcha, que são testes funcionais e de domínio do fisioterapeuta. Então, é importante que nós possamos também construir rotinas de avaliação, desde que nós tenhamos essa possibilidade. Então, tem vários trabalhos hoje que mostram, por exemplo, a força muscular isolada através de avaliação de hand grip, principalmente em indivíduos idosos, como sendo uma variável de desfecho importante. Maurício, como avaliar a força muscular periférica? Já vimos a respiratória. O hand grip é o que vem sendo utilizado e eu tenho equação já prevista, tenho algumas equações,
tá, para a população brasileira. Essa é uma delas, a equação de Novaes, que é específica para indivíduos de meia idade e idosos. É uma equação bem aceita na literatura. E tem vários trabalhos hoje mostrando a associação entre a força muscular respiratória e deteriorização de função cardíaca, trabalhos que mostram diminuição da força muscular respiratória, associação com o tempo de ventilação mecânica. A força muscular periférica ela é algo realmente que traduz autonomia, né? Que é uma avaliação feita pelos nossos alunos, onde o paciente aqui tinha aproximadamente 79,8% do previsto, utilizando a equação do Novaes, né? Então, para verificar a qualidade do músculo, né, a massa muscular, a massa magra, pode ser utilizada a bioimpedância, e nós fazemos rotineiramente o TUG, né? É um teste onde você precisa ter 3 metros e o paciente levanta da cadeira, vai em direção até a linha e retorna. O TUG ele foi um teste primariamente descrito para avaliação de equilíbrio estático, só que com o passar do tempo ele começou a ser extrapolado para outras avaliações e hoje está presente, inclusive, na avaliação do sarcopenia. Então, ele não é mais restrito somente à questão do equilíbrio, né? No que diz respeito à avaliação específicas no pré-operatório de cirurgias de origem vascular, né, os documentos de consenso, eles mostram que existe uma necessidade de ser feita uma estratificação de risco, né, de complicações e possibilidade de sangramento. Então, tem vários questionários, como, por exemplo, o LIVASC. E uma coisa interessante, repara que a segunda etapa está descrita, a avaliação da capacidade funcional. Dentro da história clínica do paciente, você poder saber qual é a capacidade funcional desse paciente, e no documento está aqui, 4 METs. O ideal é que esse paciente tenha mais que 4 METs. Então, vocês já sabem o que é o METs, a gente já discutiu, mostrei para vocês a tabela de METs, né? Isso também aparece nos guidelines, tanto norte-americano como guideline europeu, para manejo desses pacientes que realizam cirurgias de origem não cardíaca. Nós temos um número de score de riscos para isso também bem grande, né? E no serviço, né, onde vocês irão fazer estágio, nós já implementamos algumas rotinas de avaliação de pré-operatório de cirurgia vascular, ok? Começamos fazendo trabalho, fazendo resumos de congresso, e que culminou numa publicação que foi agora em 2020, na Geriatrics Care, que é uma revista da Sociedade Italiana de Geriatria e Gerontologia, onde a gente apresentava o perfil físico-funcional desses pacientes, né? Então, nós colocamos aqui no grupo indivíduos que podiam, além do índice de Bartel, né, fazer o índice de Bartel, podiam fazer hand grip, TUG, avaliar a força muscular inspiratória e expiratória, e num outro grupo, os indivíduos que em outros estudos seriam excluídos por não conseguirem fazer os testes funcionais, nós não deixamos eles realizarem os testes funcionais por apresentarem algum tipo de contraindicação para os testes, estabilidade hemodinâmica, a utilização de drenos, alguma coisa nesse sentido, e deixamos esses pacientes apenas com as respostas do índice de Bartel. Então, nós avaliamos aqui a força de pressão palmar desses indivíduos, avaliamos a força muscular inspiratória e expiratória, e eles realizaram também o TUG. Tudo isso no pré-operatório nas enfermarias. Então, tivemos 56 pacientes num grupo, 48 no grupo 2, foram aqui pareados, né, por idade, gênero, peso, altura, índice de massa corporal e até por variáveis hemodinâmicas. E o que nós observamos aqui? Reparem que os indivíduos do grupo 2, aqueles que não podiam fazer testes funcionais por ter alguma contraindicação, aqui aparecem indivíduos com dependência grave, né? Enquanto no grupo 1 não aparece. Nós encontramos apenas com dependência moderada. No grupo 1, nós temos aí praticamente 50% dos indivíduos com independência funcional, né?
Isso é bastante interessante, relevante e ajuda, inclusive, na tarefa de gestão de serviço. Observamos também, para os indivíduos do grupo 1, uma diminuição em relação ao previsto, tanto para a força muscular inspiratória, como para a expiratória, assim como para o hand grip. E uma associação aqui entre a distância percorrida, o tempo de realização do tug e a força muscular expiratória e o hand grip. Então, reparem que a gente tem um arsenal muito grande de construção de ferramentas para avaliação no pré-operatório. Então, avaliar e tratar no pré-operatório, né? Aí vocês podem questionar, Maurício, eu poderia, além do treinamento muscular inspiratório, o que mais eu poderia fazer? Dependendo do tempo que você tenha, a prescrição de exercícios para esses pacientes de natureza aeróbica, resistência muscular localizada, respeitando a intensidade, frequência, duração, estratificação de risco, podem ser realizadas e são bem-vindas. Maurício, a utilização de ventilação não invasiva no pré-operatório. Recomendaria vocês utilizarem por 2 motivos. Motivo 1. O motivo 1 seria, se esse paciente tem risco de complicação pós-operatória, adaptar ele à técnica, fazer a adaptação da interface, tudo isso. Ou se esse paciente apresenta uma atelectasia ou alguma outra alteração pulmonar que justifique a utilização da técnica. Senão, não vale a pena, não teria por que utilizar. Tudo bem? Então, foi um prazer. Na próxima aula nós vamos discutir como conduzir o tratamento, a avaliação e tratamento dos nossos pacientes no pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e cuidem-se.